Marcela, o que significa inclusão escolar? Bom, inclusão escolar, às vezes as pessoas têm uma concepção um pouquinho errada em relação à inclusão escolar e dá essa característica somente para crianças ou adultos ou adolescentes que têm alguma necessidade especial. E nós, aqui do Colégio Aprove, entendemos inclusão escolar como um processo, né, de incluir qualquer indivíduo, qualquer sujeito que venha fazer parte da nossa família, né, que a nossa família aprove. Então, incluir é criar um ambiente, estabelecer um ambiente para que essa pessoa se sinta pertencente a esse ambiente, para além, né, das adaptações escolares, para além da vida pedagógica dele aqui, é o indivíduo, né, o aluno, o adolescente, a criança se sentir ser pertencente da escola. Então, o que é? Eu criar um ambiente acolhedor, um ambiente saudável, para que vocês, né, enquanto alunos, para que as crianças, os adolescentes possam ter uma vida acadêmica, uma vida pedagógica aqui dentro de forma saudável, de forma tranquila, né? E essa inclusão, ela não parte somente do grupo, da equipe pedagógica do colégio, ela parte de todos os colaboradores, de todas as pessoas que fazem parte do Colégio Aprove, que são os alunos, os coordenadores, eu enquanto psicóloga, os mantenedores, as tias da limpeza, as tias da cozinha. Então, todo mundo do colégio tem que incluir qualquer pessoa, né, qualquer indivíduo que venha fazer parte do nosso grupo. E Marcela, como é que uma escola pode se adaptar para responder às diferentes necessidades dos alunos? Seguindo, né, Maria Fernanda, em relação à inclusão, e aí logo em seguida vem a questão da adaptação, né? Como que uma escola, e aí eu só vou reformular, seguindo, Maria Fernanda, a questão da inclusão, quando se fala em inclusão escolar, automaticamente já vem a palavra adaptação, né? Porque eu preciso me preparar, eu preciso estabelecer algumas estratégias, ter alguns alinhamentos para receber o aluno que precisa ou que necessita de alguma adaptação. E aí, pensando a gente não pode pensar somente nos alunos que têm alguma deficiência, alguma dificuldade, mas a gente precisa pensar também em todos os alunos que vêm para o nosso colégio com habilidades, né, com dificuldades, com alguma deficiência, e para isso, o ponto de partida principal é a gente conhecer o aluno, né? A gente saber de tudo aquilo que forma aquele aluno, de tudo aquilo que faz parte da vida daquele aluno. E aí, muitas das vezes, a gente fala assim, mas como, né? Como que a gente vai fazer conhecer esse aluno? É chamar a família, né? Para nos apresentar esse indivíduo, para nos contar toda a vida pregressa dele, né? Toda a vida desde o seu nascimento até agora, para que a gente consiga proporcionar um ambiente agradável, um ambiente saudável, um ensino de qualidade, né, um ensino adaptado. Então, quando se fala em adaptação, às vezes a gente pensa só lá no produto final, né? Como que vai ser a atividade desse aluno? Mas para que eu consiga elaborar essa atividade, esse produto final, eu preciso conhecer esse aluno, eu preciso saber das dificuldades, eu preciso saber das habilidades. E com isso, a partir dessa conversa, né, que a gente chama de entrevista com os pais ou anamnese, a partir daí a gente junta com a equipe, né, pedagógica do colégio e estabelece alguns alinhamentos. Como que nós vamos lidar com esse aluno? Por exemplo, um aluno que tem dificuldade na leitura. Como que nós vamos proporcionar que esse aluno tenha um bom desenvolvimento na leitura sem que isso gere sofrimento para ele, sem que isso gere angústia para ele? Porque a leitura, né, para algumas crianças é super tranquilo, para alguns adolescentes é super tranquilo, mas para outros é algo muito difícil, né, porque não teve uma base de alfabetização legal, tem a dificuldade, tem a questão do medo, tem a questão do receio de ler para os coleguinhas. Então, tudo isso é uma conversa que a gente tem com a criança ou com o adolescente para que a gente consiga que essa criança tenha um processo de aprendizagem de leitura, por exemplo, né, tranquilo, né, saudável. Então, assim, sempre a gente vai pensar na individualidade de cada indivíduo, né, de cada aluno, partindo do pressuposto que nós precisamos conversar com a família, porque
ninguém melhor do que os pais, né, nos nossos pais, nossa mamãe, para nos apresentar para alguém, para contar sobre as nossas dúvidas, as nossas dificuldades e também ter um momento de conversa com esse aluno. Porque é diferente, né, quando minha mãe fala assim, ele tem medo de ler para todo mundo e ele, o próprio aluno, falar assim, olha, eu tenho dificuldade com a leitura, né, mas eu tenho vergonha, mas se eu ler só para um colega ou se eu ler só para um professor, para mim é tranquilo. Então, entender essas particularidades e ajustar dentro do que é possível para a escola também fazer, a gente faz esse processo de adaptação. Entendi. E agora nós queremos saber que atitudes ou ações podem ajudar um colega com necessidades específicas a se sentir acolhido no ambiente escolar. Fernanda, essa é uma pergunta que às vezes a gente pensa assim, né? Será que os colegas de sala, eles têm conhecimento, né? Do como acolher, do como receber. E aí, mais uma vez, eu nunca vou falar, quando a gente fala de processo de inclusão, eu nunca vou falar somente das crianças que necessitam de alguma necessidade especial, né? Que tem alguma deficiência, que seja uma criança atípica. Eu vou falar de todo o indivíduo, de todo o aluno que venha fazer parte da nossa escola, né? Vamos pensar numa adolescente, né? Vocês estão com 12 anos? 12? Eu tô com 11, 12, 11 anos. Vamos pensar num pré-adolescente de 12 ou 11 anos que vem de uma cidade muito distante. Vamos pensar que vem lá da Bahia para fazer parte, né? Os pais passaram por um processo de transferência no emprego e ele vem para o colégio, né? Ele vem fazer parte da nossa família própria. E aí lá ele tinha uma forma, né, de ser tratado, de ser acolhido, né? Lá ele tinha a escola dele, tinha os colegas dele, e aí de repente ele chega num lugar novo. Como que vocês, enquanto colegas, né, nós, enquanto equipe, vamos acolher, né? O primeiro ponto é entender o tempo. Né? Eu falo que o tempo ele é muito importante nesse processo, é entender o tempo de adaptação desse aluno na escola, o tempo dele conhecer, não assim, se fazer amigo, né? Se fazer ali próximo dele, mas entender o tempo, porque a gente precisa conhecer, né? Lembrando da nossa pergunta anterior, a gente precisa conhecer essa pessoa, então eu preciso saber, será que ele realmente quer muitas amizades, ou ele gosta de poucas amizades? Então conhecer, né? Se sentir interessado pela história dele, perguntar de onde ele veio, o que ele está fazendo aqui, e incluindo ele aos poucos, né? Pensando num indivíduo que vem de outra escola, né? Para além de deficiências, enfim. E aí, vocês, enquanto, né, colegas que vão receber, é o acolher, né, o estar ali disponível, mas sem ultrapassar o limite de vocês, né? Entender o tempo desse colega que vai chegar, perguntar para os adultos, né? A gente sempre fala que os adultos é nossa ponte, né? Então, perguntar para os adultos quais são os melhores caminhos para que esse acolhimento aconteça, né? Então, no sentido assim, ó, na hora do recreio, o que você gosta de lanchar? Vamos lá, você sabe onde que é a cantina? Apresentar os ambientes da escola para essa criança ou para esse adolescente, né? Apresentar quem são os seus amigos. Então, vamos pensar que o João, né, veio lá da Bahia e se aproxima da Fernanda. A Fernanda vai apresentar o João para Maria Fernanda, para o Heitor, para o Gustavo e assim sucessivamente. Mostrar os ambientes da escola e se sentir, para que ele se sinta acolhido.